La Voz de los Trabajadores are here in Sao Paulo, Brazil, speaking with PSTU presidential candidate Vera Lucia. De onde é você e onde trabalha? Eu nasci num povoado chamado Cercadinho, no município de Inajá, no estado de Pernambuco, que fica situado no Nordeste brasileiro. Atualmente eu moro em Aracaju, foi lá que eu me criei, no estado de Sergipe. E eu fui operária, sou sapateira, costureira de sapatos, e atualmente trabalho como educadora no movimento sindical. E poderia falar do programa da sua campanha de candidata presidencial do PSTU? Frente à crise econômica, política que nós estamos vivendo aqui no Brasil, como desdobramento da crise capitalista, nós estamos nessas eleições apresentando um manifesto onde fazemos um chamado à classe trabalhadora brasileira a se rebelar e se organizar, onde ela mora, onde ela estuda ou trabalha. Porque nós precisamos nos organizar de forma tal que os de baixo possam derrubar os de cima. E qual é o programa que nós apresentamos para atender às demandas de acordo com as nossas necessidades? O não pagamento da dívida pública, o não envio das remessas de lucro das multinacionais, que controlam 70% da economia de nosso país, a estatização, nacionalização dos bancos, isenção fiscal para as grandes empresas, a expropriação das 100 maiores empresas desse país, reforma agrária nesse país, nós também precisamos de expropriação do latifúndio produtivo e improdutivo. Isso tudo porque nós precisamos, e a redução da jornada de trabalho sem redução de salário, para no máximo 36 horas da jornada de trabalho durante a semana. Por quê? Porque nós precisamos ter um plano de obras públicas que atenda às demandas da classe trabalhadora brasileira, mas que ao mesmo tempo lhe garanta o direito à sobrevivência, que é o trabalho. Então, com isso nós empregaríamos uns 27,7 milhões de trabalhadores que hoje se encontram desempregados, e teríamos um plano de obras públicas que atendam às demandas mais sentidas da classe trabalhadora, principalmente os mais pobres e, consequentemente, os negros e as mulheres. Que é escola pública, educação pública, habitação. Há um déficit habitacional no Brasil de mais de 6 milhões de moradias. E com isso tudo, transporte público e o saneamento básico. Ou seja, esses recursos estariam destinados a esse plano de obras públicas, mas também ao desenvolvimento do próprio parque industrial brasileiro e dotando das condições necessárias para o desenvolvimento da economia do nosso país, para atender às demandas da classe trabalhadora, ou seja, as demandas de quem trabalha, que produz a riqueza, mas fica à margem dela hoje, porque fica concentrada toda essa riqueza na mão hoje de 31 famílias bilionárias. Muito bom. E qual é a estratégia eleitoral de uma perspectiva socialista revolucionária? É dizer aos trabalhadores que não tenham nenhuma expectativa nas eleições burguesas, porque elas não vão resolver os problemas das nossas vidas. Essa eleição é um jogo de cartas marcadas, onde quem vai ganhar as eleições são os candidatos dos grandes partidos, financiados pelas grandes empresas e que, portanto, uma vez eleitos, irão governar para elas e não para nós. E aí nós denunciamos a prática das eleições, a falta de democracia, porque nem todos nosso partido, nem todos os partidos têm as mesmas condições para apresentar-se e nem condições materiais para fazer a campanha. Por exemplo, o PSTU vai ter 6 segundos no programa eleitoral num país como o Brasil de dimensão continental. Então, ou seja, é impossível a classe trabalhadora brasileira conhecer pelos meios de comunicação de massa o programa do nosso partido. Frente a isso, nós fizemos um manifesto onde nós estamos varrendo, distribuindo em todo o país, através de todos os militantes do PSTU, mas não só, dos simpatizantes, dos amigos do PSTU, onde nós apresentamos as bases que nós precisamos, as bases programáticas para a classe trabalhadora e os mais pobres, para o atendimento das nossas necessidades. Então, é um chamado à rebelião, mas dizendo que
para isso, os trabalhadores precisam se organizar, seja em conselhos populares, em assembleias, qualquer que seja a forma, mas que também não só isso, é que as demandas da nossa classe e as nossas necessidades, desde aquelas menores necessidades, que é o trabalho, até qualquer outra necessidade, que seja o direito à cultura, qualquer outra coisa, só vai ser possível quando a gente destruir o sistema capitalista, destruir o Estado capitalista e a classe trabalhadora ter o seu próprio Estado e construir uma sociedade socialista. Muito bom. E para concluir, você tem uma mensagem à classe trabalhadora dos Estados Unidos? Ah, sim. Olha, aos trabalhadores dos Estados Unidos, nós queremos dizer que o nosso país é dominado principalmente pelo imperialismo norte-americano. Mas que nós, os trabalhadores da América Latina, do Brasil e dos Estados Unidos, somos apenas trabalhadores. E que os nossos inimigos são inimigos comuns, que é o seu imperialismo, que são os grandes empresários do seu país, os banqueiros, ou mesmo os grandes latifundiários do seu país, e também que exploram o nosso país. E que nós, da classe trabalhadora, os empregados dos Estados Unidos, os desempregados, aqueles que estão em condições precárias de trabalho, os imigrantes que estão naquele país, pertencemos a uma única classe, a classe trabalhadora. E fazemos um chamado aos trabalhadores estadunidenses, que nos levantemos, façamos rebelião, não apenas aqui no Brasil, mas em nível internacional. Derrotemos o sistema capitalista e juntos vamos construir uma sociedade que atenda às nossas necessidades, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, porque a classe trabalhadora daqui é a mesma classe trabalhadora de lá. Muito bem, muito obrigado. Obrigada a você.